Cá estou eu para vos narrar com vontade um episódio biográfico que se passou na minha vida. Agora não sei se é neste universo ou noutro universo paralelo, pois é aí que a discussão literária devia chegar. Não é tanto se a ficção é autobiográfica ou não. A questão devia ser centrada neste aspecto. Isto foi narrado neste universo ou foi surripiado a outro? Se analisarmos a questão em termos de multiverso, todas as ficções são autoficções. Cheguei à verdade absoluta, fechamos o dossiê e podemos ir para casa ler a Margarida Rebelo Pinto, que noutra altura foi considerada uma escritora menor, mas, façamos a ressalva, com os escritores menores de hoje, é uma escritora mediana. Só prova que o tempo depura as coisas e não há grande conclusão a ter além disto. Regressando com vontade para o episódio biográfico, há pouco fui comprar o jornal Expresso, pois tinha uma coisa à volta do Ricardo Araújo Pereira e eu sinto que me falta saber o que é que se passa com os intestinos do nosso rap. Ainda só ouvi 6 ou 7 vezes e começar um podcast com isto, não sendo a primeira vez, também nos exibe o ponto onde é que nós estamos. Amigo, tu queres saber o que é que se passa nas tripas do melhor humorista português? Espera mais um bocado, vamos só pôr esta publicidade. E isto tem magia. Mas eu estava em vias de comprar o jornal, não tinha ninguém à frente. No estabelecimento onde eu vou, há uma espécie de ilha, onde há para lá umas coisas, artigos de papelaria que ninguém toca. É uma mesa usada para os viciados da raspadinha fazerem um gesto, com uma moeda, com as unhas, cada um tem a sua maneira. Há de ser também uma espécie de ritual. Eu acho que dá sorte raspar com a unha, lá vou eu, com uma moeda. Há pessoas certamente que têm uma moeda específica para raspar, que eu já conheci também. Cada um com as suas manias. Nada que me fosse completamente desconhecido. No entanto, isto é uma imagem à qual eu não me consigo furtar. Essa divisão que separa as duas filas, ou seja, uma fila é dedicada aos jogos, sendo que o jogo, por eleição, pelo menos ali, é a raspadinha, e depois do outro lado é o resto. O resto sendo jornais, revistas, artigos de papelaria. E o que é que sucede? Na fila dos jornais e artigos de papelaria estava uma pessoa, eu. E do outro lado do guichê, uma pessoa à espera que eu chegasse lá. E essa pessoa só trabalha na parte da manhã, na parte da tarde. Quem é que compra jornais? Não sei se é este o critério, mas gosto de pensar que é. E do outro lado está a outra pessoa empolvorosa porque não dá vazão, a fila estende-se até lá fora. Estamos a pensar, estou aqui numa vila, pelo menos 10 pessoas ou mais que fazem fila. Depois há 3 ou 4 naquela ilha a meio, estão pessoas lá fora à espera que a fila diminua para entrarem. Todas aquelas pessoas têm um objetivo em vista, que é raspar. Raspar com vista a sair qualquer coisa e um gajo dá-se por contente quando gasta 5 euros e sai um. Não é tudo perdido. Sabes como é que não era tudo perdido? Era não ires. Poupavas 5 euros e assim gastas 4. São contas às quais nos devemos furtar se queremos desfrutar da vida. Uma imagem forte. Do outro lado, uma fila enorme. Velhos, todas as idades, com uma cara esperançosa. Há ali certos velhos cuja expressão só se modifica no ato de raspar. Velhos que eu conheço, isto é um sítio pequeno, cruzo-me com eles quase todos os dias, eles usam uma poker face para tudo. Para comprar fruta, para beber café, galão, conversar com outros velhos, mas a única altura que a expressão do velho se modifica é no raspanço de raspadinha, porque há ali uma nesga de esperança. E a esperança, tal como os gregos dizem, é tão negativa como positiva. Aliás, eles inclinavam-se mais para o lado negativo, esperar uma coisa que nunca vem, que assenta que nem uma luva no que diz respeito aos jogos. É importante referir, eu conheço a maioria dos velhos, velhos esses que, em qualquer outra situação, o faro está ativo para detectar bancos nas redondezas. O velho é um perdigueiro de bancos. Onde é que está para aí um banco para eu me sentar? O velho anda a fugir às varizes como o diabo foge da cruz. À exceção da fila da raspadinha, porque aí está contente, não respinga. Eu nunca vi um velho a respingar numa fila de raspadinha, de jogos. Depois há pessoal que aproveita, compra várias raspadinhas. A raspadinha depois oferece a ilusão de várias variantes. Já não chega a comprar uma, há 10 variantes, há do porquinho. Esse branding infantil do porquinho. No outro dia assisti a uma, eu acho que era uma raspadinha, se eu não estou em erro.
uma senhora velha a fazer piadas em barda sobre os cornos. Compraram um cornudo. Vou dizer ao meu marido. Nada disso. Eu não estou a simplificar, ou melhor, a demonizar piadas fáceis. Mas aquilo que eu notei era uma forma dela não sentir culpa com o ato de comprar tanta coisa ligada aos jogos. Do ponto de vista mais maduro, o que é que nós podemos dizer acerca disso? É que tudo falhou e a única hipótese de sair da nossa condição social, o elevador social está emperrado, as pessoas ficaram lá dentro, vão morrer com falta de ar, estão para aí milhões e milhões de portugueses fechados naquele elevador social, isto não anda nem desanda, será a maior tragédia dos últimos tempos, ficará para a história, os 9 milhões ou 9 milhões e tal de portugueses que morreram sufocados no elevador social, mas se o elevador social permanece parado, não há reparações, não há equipas de salvamento, podemos tecer teorias à volta disto, porque raio é que não há ninguém a querer salvar-nos. Às vezes basta um puto preso num túnel, mobilizam-se equipas à volta, vamos tentar tirar o puto, será que sai com vida, com menos uma perna? Tudo vai no sentido de tirar o puto do buraco. Mas quando estão 9 milhões e tal de pessoas no elevador social, parece é normal, sempre foi assim, como se costuma dizer, e aquilo permanece. E nós arranjamos forma de racionar moléculas de oxigênio, até nos convencemos, porque ouvimos lá de fora, respirar é uma abstração. Vocês conseguem viver sem respirar. E vamos nos acostumando a esta ideia. Tudo o que o homem consegue imaginar, consegue pô-lo na prática. E eu, enquanto asmático, acho que sou um belo exemplo. Eu passo bem sem oxigênio. Voltando para o cenário mais real, esta fila, da qual não vejo brotar nenhuma raiva, é um espécime raro no que toca a filas. Em todas as filas, independentemente dos componentes da fila, se são mais novos, mais velhos, mais traquinas, há sempre um elemento perturbador. Não sei se estou ter um erro de paralaxe, nunca vi um elemento dissidente, o mínimo sinal de raiva numa fila para a raspadinha. Quando estão a compor aquela fila pirilau, assexuada, se quisermos também, para brincar aqui com o termo fila pirilau, uma fila pirilau assexuada, cada um está nos seus pensamentos, é desta que eu vou sair da minha condição. Achamos que este gesto um gesto primitivo, qualquer símio podia fazer, e nem precisaria daqueles workshops em que os biólogos tentam reconhecer os padrões neste ecrã. E o macaco a pensar, porra, não estava melhor na selva. Agora estou a ver bananas pixelizadas para depois receber bananas. Se é reconduzido para a selva novamente, anda a ver onde é que andam os ecrãs que eu preciso de comer. Voltando para a fila, não há um resquício de raiva. Toda a gente está a pensar, agora é que é. E não desistem. Essa esperança, o facto de comprarem 10 raspadinhas, um lençol de raspadinhas, como eu vejo, pessoas que hipotecam a reforma toda, depois andam o resto do mês a pão e água, já não há dinheiro para o circo, cultura, esqueçam, pão e água, pomos tudo, é na raspadinha. Os mais novos estão na Bitcoin, a ouvir os gurus da manosfera, e os velhos, raspadinha. E eu, isolado, sou um fóssil vivo. Os quiosques, os sítios onde se vendem jornais, estão a desaparecer. Senti uma coisa, eu fui olhado, para mais tinha livros debaixo do sovaco. Faço-me sempre acompanhar com livros, aproveito sempre uma oportunidade quando me sento para folhear qualquer coisa, passar os olhos em algumas linhas, escrever outras tantas, possivelmente todas manhosas, e fui olhado por aqueles velhos e adultos que formavam aquela fila com algum desdém e até com alguma incompreensão na medida em que o que é que tu estás a fazer para não estares nesta fila. Senti um desdém e além do desdém uma incompreensão. O que é que tu estás a fazer, pá? Tu não vais ganhar nada com o jornal. Leituras precipitadas, condizentes com a narrativa que eu quero passar. Eu senti que era uma figura à parte, estigmatizado por pegar numa coisa que já ninguém pega, que é um jornal. Os jornais acumulam-se. Sejam do dia, semanais, o pó cai neles indistintamente. Ninguém pega nos jornais, a não ser o Correio da Manhã. De repente há um tipo que pega num Expresso, que nem gosta do jornal, para dizer a verdade. Eu acho que o Expresso é propaganda da elite que se regozija consigo e quer passar a imagem que isto está acessível a todos. Está tudo a falar de vinhos e restaurantes, mas fazem crer que sim. Esta nossa opinião é condizente com aquilo que vocês estão a passar. Vocês é que são um bocadinho labregos, não é? Um bocadinho labregos. Estão sempre a extirpar o lado mais genuíno do português. O resto existe enquanto bibelô. Isto para dizer o quê? Comprei o jornal e saí de lá e senti os olhares dos velhos que compunham a fila das raspadinhas nas minhas costas. Desculpem lá se eu perturbei o ambiente. Senti mesmo, perturbou o ambiente. Certamente houve uma sinapse ou outra em 2 ou 3 velhos, mas será que eu estou no sítio certo? Porque eu recordo-me de uma altura em que comprava jornais.
Mesmo os velhos que compravam Correio da Manhã, muitos deles deixaram de o comprar e agora investem tudo em raspadinhas. É Bitcoin da terceira idade. Pelo facto de eu comprar um Expresso ou outro jornal, eu não saio dali. Possivelmente, a nível de visão do mundo, eu vou obscurecer ainda mais. A não ser que seja uma notícia positiva, como há jornalistas que têm atualmente medo de falar nas coisas. Fiquei a remoer esta imagem durante algumas horas. Uma fila do caraças, pessoas para as raspadinhas, a pessoa que está a atender atrás do guichê, atrapalhada, sempre... E depois outra pessoa, para o resto, completamente às moscas. Até me recebeu com alguma surpresa. Mas o que é que estás aqui a fazer? Quer jornais? Eu sei que vendo jornais, mas é mais pela força do hábito. Vendemos ontem, vendemos na semana passada e continuamos a vender. Até que há um dia que a gente, porra, para quê, não é? Se calhar pedi um lápis. Nem sei porque é que pedi um lápis. Fazia-me falta, não sei. E eu sou o gajo que saiu do sítio que vende jornais, mas sobretudo raspadinhas, com um jornal debaixo do braço. E ficaram-me a olhar como... Mas tu queres saber mais do mundo? Para quê? Para quê, rapaz? E este foi o Roberto Gamito. Até ao próximo apiadeiro.